Seja bem-vindo ao Arquivo Macabro. Aqui, histórias reais ganham vida. E algumas delas são tão obscuras, tão cruéis, que parecem saídas de pesadelos. Mas não são. Tudo aconteceu. E ainda assombra. Antes de mergulharmos nessa narrativa, imagine por um momento, se alguém surgisse em sua vida oferecendo cuidado, atenção, proteção, você perceberia o perigo ou só entenderia quando já fosse tarde demais? Esta é a história de Kelly Ann Bates, uma jovem de 17 anos, nascida e criada em Manchester, no norte da Inglaterra. Uma cidade grande, fria, industrial, onde multidões passam lado a lado, mas ainda assim, muitas vezes sozinhas. Kelly cresceu em um lar conturbado. Seus pais enfrentavam conflitos frequentes, discussões sobre comportamento e escolhas, e, segundo amigos e familiares, ela carregava um sentimento constante de isolamento, uma solidão profunda. Colegas de escola a descreviam como quieta, reservada, sensível. Alguém que parecia carregar um peso emocional maior do que sua idade permitia. Não era famosa, não vinha de uma família rica e não tinha uma rede sólida de apoio, invisível aos olhos do mundo. E foi exatamente essa vulnerabilidade que a tornou presa fácil. No início de 1996, Kelly conheceu James Patterson Smith, um homem de 48 anos, divorciado, anteriormente casado, sem filhos conhecidos. À primeira vista, James parecia gentil, atencioso, protetor, alguém capaz de oferecer segurança, acolhimento e compreensão. Tudo aquilo que Kelly buscava. Mas sob essa aparência de cuidado, escondia-se um homem controlador, manipulador e sádico, capaz de transformar afeto em prisão. Pouco tempo depois, em março de 1996, Kelly decidiu morar com James, apesar das reservas da família. Amigos tentaram alertá-la. Alguns tentaram convencê-la a não ir. Mas ela insistiu, confiando nas promessas de proteção daquele homem muito mais velho. E foi ali que sua vida deixou de ser apenas difícil e se transformou em um verdadeiro cativeiro. James passou a controlar todos os aspectos da vida dela. Ela não podia sair sozinha, não podia falar com amigos, não mantinha contato com familiares. Vizinhos relataram mais tarde que raramente a viam. E quando a viam, parecia cada vez mais abatida, silenciosa, distante. A violência começou de forma sutil. Empurrões, gritos, humilhações, comportamentos quase invisíveis para quem estava do lado de fora. Mas rapidamente escalou. De acordo com laudos apresentados no tribunal, James passou a espancá-la quase diariamente. Queimava sua pele com cigarros, cortava seu corpo com objetos pontiagudos e a submetia a sessões prolongadas de tortura. Investigadores afirmaram que os ferimentos indicavam intenção deliberada de causar dor e prazer no sofrimento da vítima. Vizinhos ouviram discussões e sons estranhos, mas ninguém imaginava a dimensão real do horror. Ninguém interveio. Ninguém chamou ajuda. O silêncio tomou conta. O ápice dessa crueldade ocorreu em 4 de setembro de 1996, quando James mutilou os olhos de Kelly, deixando-a completamente cega. Mesmo assim, recusou qualquer atendimento médico. A perícia concluiu que ela permaneceu consciente durante grande parte do sofrimento. Fraca, desnutrida, desidratada, quase incapaz de se mover. E ainda assim, a tortura continuou. Kelly agonizou por dias, sozinha, sem socorro, sem voz, até que seu corpo, irreconhecível, não suportou mais. Mais de 150 ferimentos foram contabilizados. A causa da morte foi hemorragia, infecção generalizada, desidratação extrema e trauma físico severo. Em outras palavras, Kelly não morreu rapidamente. Ela foi torturada até o limite da resistência humana.
O crime só veio à tona quando vizinhos sentiram um odor insuportável vindo do apartamento. Ao entrarem, policiais se depararam com uma cena tão perturbadora que alguns precisaram de acompanhamento psicológico. James Patterson Smith foi preso no local. Durante o interrogatório, manteve-se frio, distante, quase indiferente. Não chorou, não demonstrou culpa. No tribunal, permaneceu rígido, silencioso, encarando o vazio enquanto provas e depoimentos chocavam a todos. Especialistas traçaram seu perfil psicológico como manipulador, controlador e sádico, com traços claros de psicopatia leve, ausência de empatia, prazer em dominar, capacidade de esconder crueldade sob uma fachada de normalidade. James foi condenado à prisão perpétua, com um longo período mínimo antes de qualquer possibilidade de liberdade. A sentença foi justa, mas incapaz de apagar a dor causada. A história de Kelly Ann Bates não é apenas um caso de crime. É um alerta sombrio sobre relacionamentos abusivos, manipulação emocional e sobre como o perigo nem sempre se apresenta de forma óbvia. Às vezes, ele surge disfarçado de cuidado, atenção e proteção. Kelly não teve chance de escapar. Sua voz foi silenciada. E talvez por isso, sua história precise ser lembrada. Porque esquecer crimes assim é permitir que o horror continue nas sombras. E agora fica a pergunta: você conseguiria perceber os sinais? Ou o mal passaria despercebido, até ser tarde demais? Se esta história te fez refletir, inscreva-se no canal Arquivo Macabro, deixe seu comentário e compartilhe. Porque aqui, a escuridão não é ficção, é memória.